Dando sequência então aí aos exemplos, né, e o roteiro, esses itens aqui, escada e elevadores, né, definição de local para sanitários e copa e modelagem de ambientes, o que a minha intenção é o seguinte, é que a gente faça uma planta de setorização esquemática, né, com o uso de cores, aquela legenda de cores que eu mostrei para vocês. Então, assim, o programa aí do PESPT, né, que é o que eu estou usando como referência, é um pavimento que vai ter uso comercial, né? Espaço do trabalho, então vai ter um uso de trabalho. Eu estou considerando um pavimento corrido, a gente não precisaria definir um layout de divisórias, enfim, de ambientes. Esse núcleo de escada e elevador, aí já precisa. Então, modelem aí uma escada, né, para vencer o nível do apartamento, dos pavimentos, e um volume de caixa de elevador. Aqui eu tenho banheiro, escadas, banheiros sanitários e copas, enfim. Então é um núcleo que sempre vai ter num prédio, né, comercial, vai ter um núcleo de infraestrutura e circulação vertical. Então a gente pode fazer isso esquemático, e o que eu estou querendo que a gente defina é essa área de setorização desses elementos. Então, essa divisão de cores, isso aqui é aquela linha de separação de ambientes. Então, vocês lembram quando a gente criou os ambientes? Para colocar um ambiente, quando não tem as paredes definidas, né, as paredes elas podem ser delimitadoras de ambientes. Então, peguei uma parede aqui qualquer, ó, ela delimita ambiente, eu posso escolher essa opção ou não. E se eu não tenho parede, mas mesmo assim eu quero separar, né, um espaço de outro, eu posso criar uma linha de separação de ambiente. Então, vocês vão criar essa separação, né, essa setorização da planta, usando essas linhas separadoras, ou parede mesmo, se preferir, e colocar o ambiente. E aí, para cada ambiente, vocês vão ter que definir o nome, né, que vai aparecer desse espaço, e ao tipo de ocupação, né? Pode até coincidir, mas, enfim. Então, todos os ambientes que eu coloquei aqui, para poder ele ter essa legenda de cor, eu estou definindo a ocupação, né? Qual que é o tipo de uso que vai ter cada espaço, circulação. Então, eu vou criando categorias de uso, né? De ocupação dos ambientes e atribuindo esse uso ao ambiente para poder fazer a legenda. Essa legenda, para ativar isso, né, numa planta, a gente tem que escolher aqui um esquema de cor. Então tem que criar um esquema de cor, que é a propriedade aqui da planta. Eu estou usando esse esquema por ambiente, ele tem essas três opções, então nós estamos pegando por ambiente. Setorização é o nome que eu dei aqui, né? A gente pode escolher uma planta de setorização. E a propriedade que ele vai pegar vai ser a ocupação. Então, por isso que eu tive que preencher, né, de cada ambiente aqui, preencher a ocupação para ele poder ter o que filtrar. A dica que eu dou é não usem cores chapadas muito fortes, iguais essas que eu coloquei aqui, né, que eu não editei. Usem cores mais clarinhas, fica melhor na hora de imprimir a planta, enfim. Fica mais clara a informação. Cor muito chapada, na impressão costuma não ficar muito bom. Então, fazer esse esquema de cores e depois colocar a legenda, que aí vai estar aqui a legenda de preenchimento de cores. Então, isso a gente faz uma planta de setorização, usando como referência aí o modelo e os pisos de massa, né? Os perímetros todos dessa planta aqui, né, exceção das divisões internas,
o perímetro da planta foi definido pela volumetria de massa, que pode, inclusive, ser modificada sempre que quiser. Então, aqui criem os ambientes, né, definam aí esse núcleo de circulação vertical. Vou pedir para vocês modelarem uma escada, não precisa fazer o guarda-corpo, mas só uma escada básica. Observem aí, né, os critérios de escada, normalmente, de fórmula de Blondel, desnível, posição, largura, enfim, parâmetros básicos de escada. Então, estão aqui esses itens. Com base na estrutura, né, na forma da sua volumetria, vocês vão definir eixos estruturais, né, e tentar observar isso, qual que seria uma lógica de modulação. Aqui eu não fiz, mas eu teria que pegar aqui, né, pelos perímetros. Então está aqui em arquitetura, dados, eu posso ir criando eixos, usando às vezes o próprio eixo de parede existente, para criar eixos estruturais. Então, isso seria uma primeira forma de começar a pensar na estrutura desse projeto. Aqui eu tenho uma forma bem irregular, então minha estrutura de eixos vai definir alguns alinhamentos. Eu vou ter que ver onde é mais conveniente, onde não é. Então, vamos definir eixos estruturais aí, cobrindo toda a volumetria da edificação, né? Toda a planta, e também esses eixos aparecem em corte também, né? Aqui eu teria que ver, no corte 2 aqui, por exemplo, vai aparecer o eixo aqui, tem uma indicação de como que ele aparece, né, no corte. A gente consegue vincular, né, associar esses elementos todos no desenho. Então é isso, os itens que vocês têm que modelar. E aí depois a gente vai extrair algumas informações básicas, basicamente os desenhos, né? Nosso tempo ficou meio curto. Então, no próximo vídeo eu mostro agora, começo a mostrar esses itens de desenho, alguns detalhes aí para a gente observar na hora de gerar esses desenhos.